Vamos lá, começar agora. Pessoal, vamos trabalhar hoje com o tema a opinião crítica da mídia, tá? Na página 82, a opinião crítica da mídia. Respondam rápido para mim. Qual é a principal função da mídia? Na opinião de vocês, qual é a principal função da mídia? Informar, ok. O que mais? Apresentar notícias. Oi? Apresentar o quê? Apresentar notícias. Apresentar notícias, dar a sua opinião. Muito bem. Conectar as pessoas aos acontecimentos, levar conhecimento sobre os fatos da sociedade àqueles que vivem seu cotidiano. Ok, muito bem. A verdade é que, quando o cidadão se informa sobre o mundo em que vive, por meio de outras pessoas, recebe a informação carregada de valores alheios. Da mesma forma, a mídia, ao informar, também se posiciona, se expressa e opina para propor reflexões e debates, para conquistar adeptos e formar algumas opiniões e até manipular outras. Assim, é certo afirmar que mesmo os textos informativos, eles podem sim revelar um certo posicionamento. A opinião da mídia, ela é importante, pois presume-se que foi fundamentada em fatos e em dados reais, e que sua divulgação é motivada por interesse da sociedade. O que não se pode deixar de lado é o olhar crítico do leitor, espectador, sobre essa opinião, tá bom? Então é o que eu sempre digo, saber filtrar as informações, saber filtrar o que lhes é transmitido e ter sempre, pessoal, esse senso crítico e não ficar em cima do muro concordando com tudo, tá? Sendo aquele leitor, sendo aquele espectador esponja que tudo absorve. Eu sempre digo a vocês que nós temos que fazer o papel do filtro, não é? Que sempre faz o quê? Filtra o que é necessário e dispensa aquilo que não é necessário. Então, do mesmo jeito, é com a mídia, com as informações que a mídia nos passa. Nós temos que ter o nosso ponto crítico, o nosso posicionamento. Tá bom? Lembrando que, pessoal, a mídia, ela é um agente que você pode usar na conclusão da sua redação do Enem. Tá bom? Professor, Bia tá pedindo para aceitar ela. Aceitei agora. Lembrando que a mídia ela pode ser usada como agente na conclusão do texto dissertativo argumentativo, assim como o governo, tá? Sempre especificando, governo federal, estadual, municipal, os ministérios, Ministério da Saúde, Ministério do Transporte, Ministério do Meio Ambiente. A mídia, ela é um agente, assim como as escolas, assim como a família, tá? Porque a mídia, ela é algo que tem poder de influenciar, ela tem o poder, não é, de intervir na vida da sociedade. Então, a mídia, as peças midiáticas, elas são usadas também na conclusão da redação, tá? Como um agente. Cabe à mídia, não é? Por meio aí de propagandas, por meio de novelas, não é? Trabalhar, discutir a temática. Então, a mídia sempre ela pode ser colocada aí como um agente. Nós temos aí, pessoal, uma charge da chargista Laerte, tá? Onde nós temos aí 2 repórteres em uma bancada de jornal,
Ou seja, a gente não vê o que está por trás, porque nós estamos na condição de espectador. E as câmeras, elas transmitem aí as seguintes frases: estaremos seguindo os acontecimentos. A outra diz, de forma objetiva e imparcial. O que é você ser imparcial? É você ficar neutro, tá? É apenas você transmitir os fatos, sem fazer juízo de valor. Imparcial é você não dar opinião, é você não emitir aí o seu posicionamento crítico, tá bom? Porém, por trás da bancada, embaixo da bancada, para ser mais preciso, embaixo da bancada, nós vemos aí o que, pessoal? O que é que vocês conseguem observar aí, que está presente embaixo da bancada? Fogos de artifício? Oi? Parece ser fogos de artifício. Isso mesmo, é como se fossem explosivos, não é verdade? Aí o número 1 diz assim, pessoal, para você, o que essa charge representa? Esses explosivos aí, o que é que representa? O que é que seriam esses explosivos escondidos do público, escondidos do telespectador? Qual seria aqui a crítica feita na charge? Não é uma piada, tá? É uma charge. Piada é outro gênero textual. Aqui é uma charge. Se está escondido embaixo da mesa, da bancada do jornal, a gente não tem acesso. De forma explícita, né? Então, esses explosivos, né? Isso aí que está escondido por trás da bancada, seria o quê? A parcialidade. Ou seja, a opinião, o juízo de valor, aquilo que é imposto de forma subentendida para os telespectadores. Então, escrevam aí, pessoal, com as palavras de vocês, claro, né? Que a charge representa, metaforicamente, a parcialidade dos jornalistas. Hoje em dia, pessoal, o jornalismo, ele não é mais imparcial. Até um tempo atrás, os jornalistas apenas assumiam esse papel de transmitir a notícia, transmitir os fatos, de informar sem dar seu posicionamento. Hoje não mais. A gente percebe aí que a mídia ela está o tempo todo tentando induzir, tentando persuadir, tentando convencer o seu público-alvo. Tá bom? Então, a charge representa, vírgula, metaforicamente, vírgula, a parcialidade dos jornalistas escondida atrás da bancada. Escondida atrás da bancada. Questão 2, ainda sobre o texto que nós analisamos, sobre a charge. Na sua opinião, por que é tão difícil manter a imparcialidade em uma notícia? Na opinião de vocês, por que é difícil se manter imparcial em uma notícia? Sei lá, porque todo mundo tem uma opinião formada na hora de falar sobre, é difícil não expor a sua opinião, Não mesmo sem expor, não querer. é? Muito bem. Cada pessoa tem sua ideologia, cada pessoa tem sua crença, cada pessoa tem sua opinião formada, tem sua bagagem de conhecimento, né? Tem os pontos de vistas defendidos por tal pessoa,
Né? Então escrevam aí com as palavras de vocês, tá bom? Qual é a opinião de vocês em relação a isso, a essa dificuldade de se manter a imparcialidade em uma notícia. Pessoal, na página 83, nós temos aí o gênero ensaio, tá? Vamos ver do que se trata. Existem vários gêneros textuais opinativos no campo jornalístico, como nós já estudamos, não é? O editorial. O ensaio jornalístico é um texto que expõe ideias, reflexões, posicionamentos e críticas sobre um tema, analisando-o e avaliando-o. Grifem aí, pessoal. Destaquem aí com marca-texto. O ensaio jornalístico é um texto que expõe ideias, reflexões, posicionamentos e críticas sobre um tema, analisando e avaliando. A ideia de ensaio retira do texto a responsabilidade de apresentar uma conclusão definitiva. Parte-se do pressuposto de que o seu leitor, de que o seu autor apresenta tentativas de uma reflexão crítica, baseada em sua interpretação e sua análise subjetiva sobre o tema. A princípio, os ensaios foram utilizados amplamente nos campos literário e acadêmico. Atualmente, o gênero se estendeu também para a mídia, ocupando um lugar significativo de posicionamento, sobretudo político, tá bom? Leia a seguir um ensaio publicado pelo jornal online Nexo e observe algumas de suas características. Quem gostaria, pessoal, aqui de participar da aula, realizando a leitura desse ensaio jornalístico? Página 83. Deixa eu escolher aqui algumas pessoas. Arthur, pode ler para a gente, Arthur? Depois de Arthur, deixa eu ver outra pessoa para dividir a leitura aqui do ensaio jornalístico com Arthur. Rebeca. Pode ler, Rebeca? Pode dividir a leitura? Rebeca não pode. Deixa eu ver. Aniele, pode ler, Aniele? Aniele pode ler para a gente, junto com o Arthur? Cadê a Aniele? Arthur, pode começar, tá? A gente vai vendo depois aqui se a Aniele responde. Tá. Como a poluição do ar ameaça a saúde e a vida de crianças? Proposta da indústria de veículos pesados para protestar a adaptação tecnológica de carros e caminhões no Brasil ignora evidências científicas e os direitos infantis. Então, pessoal, aí nós temos... Só um minutinho, Arthur. Como a poluição do ar ameaça a saúde e a vida de crianças. É o tema, tá? Poluição do ar é o tema. Nós temos aí o título, não é? Que já antecipa a opinião que será expressa. Então, o texto que nós vamos ler é sobre esse tema, tá? É uma opinião expressa em relação a esse tema. Agora vem a linha fina. A linha fina é aquela frase que vem logo abaixo do título
completando o sentido ou acrescentando outras informações. Pode continuar, Arthur. A cada ano, a poluição do ar mata 500 mil de crianças até 5 anos no mundo. Conforme dados da Organização Mundial de Saúde, há evidências científicas de que a exposição de gestantes e bebês à poluição eleva o percentual de morte fetal e agrava o risco de mortalidade infantil. Muitas outras centenas de milhares de crianças sofrem de doenças respiratórias crônicas, doenças pulmonares, entre outros problemas de saúde. E, no Brasil, a cada 100 mil pessoas de até 5 anos, 41 morrem em decorrência de alguma modalidade de poluição. Então, Entretanto, eu vou te interrompendo, tá, Arthur, para eu ir explicando. tá bom. Esse primeiro parágrafo é a introdução, tá? Você observa que o tema ele é apresentado e o autor justifica a relevância da sua discussão. Ou seja, o autor já apresenta na introdução, não é? Aqui, ó, um dado estatístico, né? De que a cada 100 mil pessoas de até 5 anos, 41 morrem em decorrência de alguma modalidade de poluição. Tá bom? Pode continuar, Arthur. Entretanto, ignorando as evidências científicas de impacto da poluição do ar na saúde, o Brasil está prestes a atrasar em mais 4 anos o prazo de adequação de ônibus e caminhões à melhor tecnologia disponível para a redução da emissão de poluentes. No dia 2 de outubro, a Câmara Técnica de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, votou o texto da minuta para definição da nova fase do programa de controle de emissão veiculares para ônibus e caminhões. Entre outras decisões, alterou o prazo para implementação das novas regras para 2023, a partir de uma proposta inicial de implementação em 2019, feita pela CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, órgão técnico que orienta a política pública. Só um minutinho. Então, aí nós temos o fato motivador, não é? Ou seja, o que gerou aí a ser escrito esse ensaio? O fato, não é, de que no dia 2 de outubro a Câmara Técnica de Qualidade Ambiental e a Gestão de Resíduos do CONAMA votou um texto para definição da nova fase do programa de controle de emissões veiculares para ônibus e caminhões, tá? Então, ou seja, de forma documentada, nós temos aí uma decisão com relação à implementação das novas regras para 2023, em relação aí à poluição dos ônibus, a poluição causada pelos caminhões, tá bom? Pode continuar, Arthur. Surpreendentemente, setores governamentais nas diferentes esferas votaram conjuntamente pela ampliação dos prazos, alinhados como representantes dos fabricantes de veículos pesados, autores da proposta. Isso se deu sem qualquer explicação técnica ou manifestação pública que justificasse o impacto negativo na saúde da população e especialmente dos mais vulneráveis. É evidente e assustador o quanto a poluição atmosférica coloca em risco os direitos à vida e à saúde, especialmente de crianças. Ainda mais chocante é o fato de que muitos desses problemas poderiam ser evitados. Não são porque, de um lado, o poder político não fixa padrões suficientemente restritivos para emissões de poluentes e, de outro, representantes de empresas optam por barrar o avanço de políticas regulatórias mais eficientes, ainda que tenham tecnologia capaz de atender aos novos padrões. Aí nós temos... Só um minutinho, Arthur. Nós temos aí, não é? Essa parte destacada de cinza, na cor cinza. A avaliação subjetiva do ensaio jornalístico, né? Temos uma informação, né? A de que, ó, setores governamentais nas diferentes esferas votaram conjuntamente
pela ampliação dos prazos, alinhados com os representantes dos fabricantes de veículos pesados, autores da proposta. Temos aí a informação e agora opiniões sobre dados e informações. Pode continuar, Arthur. Estabelecer regulações restritivas sobre as emissões de poluentes para veículos pesados é estratégico, dados que estes, apesar de representarem menos de 5% da frota rodoviária brasileira, contribuem com 90% das emissões veiculares. Cada ano de atraso na implementação resulta em mais de 2.500 mortes prematuras. O que então justifica o atraso na adoção de novos padrões? Não há, ou ao menos não deveria haver, justificativa aceitável para sobrepor interesses econômicos à vida. Por isso, é fundamental que os setores que fazem tal opção se expliquem publicamente antes da votação final da matéria do CONAMA. O Instituto Alana tem se posicionado publicamente em defesa do melhor interesse da criança, ou seja, defende que o novo padrão seja aprovado e com urgência. Mortes evitáveis serão aceitas, vidas de crianças brasileiras não valerão menos do que vida de crianças europeias, defender a vida será mero recurso retórico, nós nos negamos a aceitar isso e acreditamos que é preciso dar publicidade ao que está acontecendo. Muito bem. Arthur, obrigado, viu, pela participação. Leu muito bem. Nada. Como você viu, o ensaio jornalístico é um texto dissertativo argumentativo, tá? Que mantém a seguinte estrutura. Grifem aí, pessoal, na página 84. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O autor apresenta o tema, fundamenta suas ideias, sem fugir das impressões particulares que sua opinião pode evidenciar. Assim, os ensaios jornalísticos são textos concisos, críticos, problematizadores e de linguagem simples. Neles, as ideias e reflexões pessoais sobre um tema são apresentadas. Ou seja, é o texto que se caracteriza aí por apresentar essa opinião. Arthur, Professor, lê uma para a dúvida. gente só a conclusão aí, Arthur, que ficou faltando no parágrafo anterior, acima do que eu acabei de explicar. Infância é por força. Infância é por força constitucional absoluta, prioridade da nação e responsabilidade compartilhada entre Estado, família e sociedade. Ainda, a Constituição fixa que a ordem econômica tem por finalidade a defesa do meio ambiente e, portanto, fundamental que seja aprovado de imediato o novo parâmetro para a emissão de poluentes por veículos pesados, alinhados ao padrão do Euro 6. Para que o Brasil tenha também o padrão mais restritivo e, com isso, avance na melhoria dos índices de poluição atmosférica e, principalmente, na prevenção de mortes evitáveis e problemas de saúde dela decorrentes. Então, tudo isso, né, gira em torno dessa problemática discutida, da temática aí relacionada à poluição do ar, e ele conclui aí o seu ensaio jornalístico apresentando uma conclusão com a síntese, ou seja, apresentando aí o fechamento da argumentação, né, e da posição assumida. Ou seja, é preciso se fazer alguma coisa para a diminuição dessa poluição do ar e, consequentemente, a diminuição das mortes que foram citadas no texto, que são ocasionadas pela poluição do ar, que gera problemas respiratórios, né, em relação a esse tipo de poluição. Então, pessoal, vamos agora ver o vlog de opinião, tá? É certo que as plataformas digitais causaram grandes transformações no funcionamento da mídia em todo o mundo. Hoje, o privilégio de noticiar algo ou de divulgar uma informação em primeira mão é muitas vezes tomado das mãos dos meios de comunicação e realizado por pessoas comuns, com seus celulares, tablets. Hoje todo mundo quer ser repórter, né? Hoje todo mundo quer
dar uma notícia em primeira mão, hoje todo mundo quer transmitir uma informação, ou seja, a mídia muitas vezes, quando vai transmitir um fato, já está aí ultrapassada em relação ao tempo, porque muitas vezes quem estava na hora do fato, quem estava no momento em que aconteceu tal situação, foi uma pessoa comum que com o seu próprio celular começou a gravar, começou a filmar, e aí muitas vezes a própria mídia ela acaba comprando essas imagens, a própria mídia acaba comprando esses vídeos, não é? Dessas pessoas que acabaram fazendo a cobertura de tal fato, de tal acontecimento, primeiro do que os jornalistas. Até pouco tempo, os jornais e as revistas impressos e os noticiários de rádio e televisão eram fontes exclusivas de notícias, detentores oficiais de informação, o que garantia, de certo modo, a confiabilidade do que era informado. Com a disponibilidade das redes sociais, dos blogs e dos aplicativos de conversa instantânea, essas notícias, não é? Esses fatos noticiados acabaram ficando aí à mercê de várias pessoas que a todo tempo estão querendo fazer o papel de quê? Da mídia, não é? De informar, de fazer coberturas. Então, textos, imagens, áudios, vídeos, tudo pode ser criado e publicado por qualquer um que tenha um pouco de conhecimento das ferramentas digitais e acesso à internet. Diante disso, nos deparamos atualmente com uma infinidade de blogs e canais de vídeos sobre os mais variados assuntos. Os vlogs, que são uma versão do blog, cujo conteúdo é apresentado em vídeo, se popularizaram pela facilidade e flexibilidade que oferecem. Seus autores, os chamados de vloggers, vlogueiros ou youtubers, em referência à mais popular plataforma de vídeos da internet, expressam-se oralmente, em primeira pessoa, falando diretamente com o seu público. Existem diversos tipos de vlogs. Os que ensinam alguma matéria ou assunto, os que dão tutoriais de moda e beleza, os de humor, os que comentam jogos de videogame, entre outros tipos de vlogs. Grande parte deles, ou canais de vídeos disponíveis atualmente, são opinativos. Neles, os autores emitem suas opiniões sobre os mais variados assuntos, o que define seu público-alvo. Atualmente, existem vlogs de opinião que tratam desde os mais prosaicos e cotidianos assuntos até os que opinam criticamente sobre política e relações internacionais. Muitos jornalistas profissionais têm abandonado seus postos na mídia tradicional para dedicar-se a vlogs, produzindo conteúdo independente e garantindo espaço e audiência para expor sua opinião. Conheça agora um vlog de opinião bastante popular, o de Julie Jolie, ou Jolie deve ser, que fala sobre política, temas polêmicos, ciência e cotidiano. Então é uma indicação aí de vlog para que você possa visitar depois, né? Pessoal, vocês vão agora ler o texto da página 85, tá bom? Cujo título é Educar para a leitura crítica da mídia e lutar para que ela seja mais democrática. Vocês vão ler e responder as questões da página 86, 1, 2 e 3, e a página 87. Tá bom? Professor, 1, 2 eu e tenho uma 3. dúvida. Oi. Todo texto
que Arthur leu, todos esses textos que a mídia quando eu falo jornal, tipo G1.com, BBC News, todas essas reportagens, todos esses textos são dissertativo argumentativo? Isso, porque além de expor, eles apresentam o quê? Argumentação, eles apresentam dados estatísticos, eles apresentam comprovações para ter essa função de comprovar, de levar veracidade ao que está sendo dito. Tá bom? Pessoal, vou ter que encerrar a aula porque o tempo já está acabando. Falta um minuto Professor. para terminar a aula. Professor, Oi. a Aniele pediu para o senhor olhar o chat que ela explicou porque ela não respondeu Eu aquela dei hora. lá, ok, eu já respondi a ela. Certo? Já? Pois tá bom. Obrigado. Bom, pessoal, respondam essas páginas, tá bom? Depois eu vou deixar o gabarito e a correção para vocês. Ok? Próxima aula, vamos trabalhar aí com o gênero debate, o debate jornalístico. Até a próxima aula. Tchau, tchau.